Mais uma sexta e para nós começarmos bem informados, temos o nosso colunista, Marquinhos. Para que possamos crescer um pouquinho mais, estamos com o profissional coach que tem certificação internacional, Luiz Campassi, o nosso colunista das sextas-feiras, que se dedica aí ao desenvolvimento humano há mais de 30 anos. Campassi, como já falei, é coach com certificação internacional. A partir de hoje e durante as próximas semanas, estaremos aí falando sobre o coaching, importantíssimo instrumento que está sendo utilizado no mundo todo para o crescimento pessoal e crescimento profissional das pessoas. Então, procuraremos aí esclarecer aos nossos ouvintes, né, Campassi, a partir de hoje, tudo que envolve o coaching. Você pode, inclusive, você ouvinte, interagir com a gente, mandando sua pergunta, sua mensagem para o nosso WhatsApp. Campassi, o que é o coaching? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Tony, bom dia a todos que nos ouvem. Coaching é uma metodologia que ajuda a pessoa a crescer em sua vida, ajuda a pessoa a resolver dificuldades, a resolver problemas em sua vida e num curto espaço de tempo. O coaching ele é muito forte, muito eficaz para a pessoa identificar claramente a situação onde ele se encontra e a situação desejada por ele. Ou seja, é como a pessoa evoluir de um ponto A, ou seja, onde ele está, para um ponto B, onde ele quer chegar. Professor, quando o senhor nos informou que ia falar a respeito desse tema, eu procurei antes da entrevista a tentar pesquisar sobre o coaching e constatei que o coaching não é uma ciência. O que você pode dizer sobre isso? Correto. O coaching, ele não chega a ser uma ciência. Ele é uma metodologia, aí sim, uma metodologia cientificamente comprovada, em termos de eficácia, mas que ele se utiliza de diversas outras ciências. Então o coaching, ele se utiliza da psicologia, da administração, da educação física, da sociologia, enfim, das mais diversas disciplinas. Então, com a essência, com os conceitos dessas outras disciplinas, é que ele funciona, né? Funciona se aproveitando dessas ciências, de uma metodologia organizada para que os resultados aconteçam e aconteçam num curto espaço de tempo. Campassi, nós notamos um certo crescimento, né, no mundo inteiro do coaching. Aqui no Brasil também não é diferente não, né? Como devemos interpretar aí essa informação? É verdade. O último dado, assim, oficialmente divulgado, que foi relativo ao ano de 2018, o faturamento com os serviços de coaching, ele ultrapassou a 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Hoje já está muito mais próximo de 3 bilhões de dólares do que de 2 bilhões que era em 2018. E no Brasil também, cada vez mais pessoas e empresas contratam serviços de coaching de uma forma assim, como eu disse, né, cada vez mais, ou seja, de forma crescente. E Campassi, você fala que... Temos as informações do Brasil também, né, Marquinhos? Aqui no Brasil, professor, como que está essa situação? Então, não existe assim uma estatística precisa em termos de valores de faturamento no Brasil. Mas é certo, absolutamente certo, que no Brasil também, cada vez mais, pessoas contratam os serviços de coaching para seu crescimento pessoal, para seu crescimento profissional, para resolver situações difíceis na vida, né? Nas mais diversas situações, assim como as empresas também contratam os serviços de coaching, cada vez mais.
Então você fala que tanto as pessoas como as empresas aí elas atingem resultados, né, em curto prazo, certo? Quanto poderia ter, a gente tem como determinar uma estatística por quanto é o tempo necessário para que uma pessoa, por exemplo, atinja um objetivo que o levou a procurar aí um coach? Olha, normalmente, quando uma pessoa contrata um serviço de coaching, vamos dizer assim, um processo de coaching, né? Normalmente, esse processo dura 10 semanas. 10 semanas. Sendo uma sessão de coaching por semana, uma por semana, e com duração aí de aproximadamente 1 hora. Às vezes, por razões da própria pessoa, né? Ao invés de a sessão ser semanal, ela pode ser quinzenal, né? De 15 em 15 dias. Chega até às vezes, quando o cliente do coaching é, por exemplo, um presidente de empresa, um diretor de empresa, às vezes as sessões são mensais, uma por mês, né? Mas assim, via de regra, são 10 sessões para cada processo de coaching. Às vezes, a pessoa, ao terminar esse processo de 10 sessões, de 10 semanas, essa mesma pessoa contrata mais um processo, mais 2 processos, ou volta depois de 1 ano, depois de um certo tempo. Mas assim, normalmente 10 semanas com uma sessão por semana. E Campassi, quais os motivos e objetivos que levam uma empresa a contratar o serviço de um coach? Bom, de forma direta mesmo a resposta, a empresa contrata para melhorar os resultados dela. Ou seja, para melhorar, inclusive, o seu lucro, né? Melhorar os seus resultados financeiros. É por isso que ela contrata. Agora, como que isso acontece? Ela contrata o profissional coach para desenvolver os seus funcionários, principalmente os funcionários que exercem cargos de gestão, cargos assim de liderança. Então ela contrata para atender lá dentro da própria empresa diretores, gerentes, supervisores, enfim, os profissionais que exercem cargos de liderança na empresa. Então ela contrata para ter lucro, contrata para melhorar o resultado. Mas como? Desenvolvendo competências novas nas pessoas, desenvolvendo competências comportamentais, né? Muito nós falamos aqui, há um tempo atrás, da necessidade de desenvolver competências comportamentais. Que isso a pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo todo, que normalmente os profissionais são contratados com base em seus currículos, com base nos cursos que fizeram, com base na experiência que já têm. Portanto, são contratados pelas competências técnicas, mas que mais da metade dessas pessoas são demitidas. Por quê? Por falta de competências comportamentais. E competências comportamentais não dá para aprender em curso. É uma coisa mais complexa. E por meio do coaching, aí sim é possível mudar comportamento das pessoas, acrescentar novas competências comportamentais. E é por isso que as empresas cada vez mais contratam o serviço de coaching. Campassi, nós chegamos ao final do tempo aí da nossa entrevista de hoje, tá? Mas temos, claro, muitas e muitas perguntas aí a serem respondidas por você, tá? Você ouvinte, inclusive, pode nos enviar sua pergunta, tá? E Campassi, na próxima semana nós podemos abordar aí, queremos também que nossos ouvintes saibam tudo sobre o coaching, né? O que é necessário, por exemplo, para se tornar um coach, qual é o custo, né, para se tornar um coach, quanto custa o serviço de coaching e quais tipos de problemas podem ser resolvidos com o coaching. Quais tipos de empresas também, interessante, né, a gente abordar, que podem se beneficiar contratando os serviços de coaching. E muito mais, né, a partir do próximo programa, Campassi. Ótimo, ótimo. Vamos tratar de todos esses assuntos, né, todos esses assuntos, da forma mais ética possível,
forma profissional, forma transparente. Campassi, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesta sexta-feira. Uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Eu agradeço e retribuo. Um ótimo final de semana para vocês e para todos aqueles que ouvem a FM Raízes. Um bom dia, então.